segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com, nesta sexta-feira, 19 de junho de 2020, aniversário de Chico Buarque de Holanda. Parabéns, Chico. Vou estar falando sobre ele no programa Tordesilhas, que vai hoje à noite às 22 por radioletras.com. E hoje é também o dia do cinema brasileiro. Vocês sabiam que a primeira exibição no Brasil aconteceu em julho de 1896, no Rio de Janeiro, por iniciativa do exibidor itinerante belga Henri Paillet. Aquela noite, numa sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, foram projetados 8 filminhos de cerca de 1 minuto cada um, com interrupção entre eles, e eles retratavam apenas cenas pitorescas do cotidiano das cidades da Europa. Olha só. Só a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram nada baratos. Um ano depois, já existia no Rio uma sala de cinema, o Salão de Novidades Paris, de Pascoal Segreto. E agora, começando o Mosaico, vamos a começar quente, vamos a começar com poetas, com poesia, com versos, com rimas e outras não tanto. Fala aí, poeta. Adornos. Um leque colorido cobre um canto da mesa de canto. Fotos em um porta-retratos, um baralho que reúne amigos às quintas nos jogos de buraco. Objetos, lembrança de momentos alegres, presença do ausente. Bilá Bernardes. Cana, por Gilbson Alencar. Mundo regional. Há tempos o gado gira, gira e torna a girar, moendo cana, jorrando açúcar. Isso é da época do pai de meu pai, que já era do tempo do velho escravo, meu bisavô. Depois de dia inteiro frente ao moedor, o ancião, sem gordura, a ralo, dá descanso pros bois, ajunta os bagaços e agradece em Pai Nosso improvisado. Senhor que estais nos céus, protetor das almas descendentes, ou de origem incerta, agradeço e peço sua bênção ao meu suor, derramado na guia circular dos esquálidos. Senhor, segura os bovinos por mais tempo nesse ofício e não deixe que venha eu sucumbir em cima da cana destroçada. Correm lentos os ponteiros no sertão, sertão só. É relativo o tempo, também é o espaço. No segundo cantar do galo, seguirei ao povoado, vou mostrar o fruto da minha herança, aos pés rachados de calças pega-marreco. Barra forte é meu transporte, meu radinho de pilha no bolso. Assim ganho mais um dia nessa vida, vendendo minha rapadura e modulando o jazz do interior. São melodias caboclas. Gilbson Alencar para radioletras.com. Fala-se muito de justiça esses últimos tempos. E eu procurei uma poesia do meu pai, Durval Soares, poeta maranhense da velha cepa, que fala de uma maneira muito especial
sobre como ser justo. A Sopa, Durval Soares, para a Rádio Letras, recitado por Rosa Maria Soares Bugarim. Servindo a sopa ao rei, um serviçal brioso deixou cair um pingo involuntariamente sobre o punho real, e o monarca, furioso, condenou logo à forca o criado inocente. Para tornar-se então de fato um criminoso, e a última pena ter por gesto delinquente, o servo humilde, olhando o rei tão poderoso, atirou-lhe a sopeira à face altivamente. E ainda hoje o país conserva a tradição. Sempre que o mau juiz uma sentença exara, usando de rigor, sem pena ou remissão, dizem que ele precisa é da lição pré-clara, para ser justo e bom, ter leis e compaixão, que lhe atirem bem quente uma sopeira à cara. Versos maltados. A poesia, enclausurada por regras, obcecada por formas e simetrias, é pura maldade. Similar à cerveja sem álcool, insípida, opaca, nem de graça, ao paladar seu sabor desagrada. Enseja degustação intragável, não é puro malte. Nos versos do poeta perfeccionista, um vício irrefreado por monotonia, desperdício da sua alquimia criativa. O verdadeiro poeta é um ébrio, tem ideias de alta fermentação e os impulsos controversos. Na taça que transborda sentidos, brinda a leveza sentida no coração, que dança e vibra mesmo partido, seja valsa, salsa, jazz ou sambão. É também trôpego e libertário, ao superego faz ouvidos moucos, da sanha por controle é sedentário, fôlego vigoroso como poucos. Prefere poemas maltados a regras que maltratam. Dispensando paraquedas, vive a saltar dos penhascos, esquiando em seus versos pelo céu formoso e vasto. Eis que não sofre de véspera, crê na dádiva do inesperado. Poema de Pietro Costa para radioletras.com. Mário Quintana, Gustavo Dourado para o Radioletras. Mário Quintana, passarinho, traçou o próprio destino. Colibri, o Irapuru, poeta foi desde menino. Soneto, prosa e haikai, um coração cilibrino. Poeta livre libertário, não pertenceu à escola. Na poesia, grande craque, não precisou de cartola. Um poeta verdadeiro não se prende em gaiola. Nasceu em Alegrete e foi alegre na vida. Voou na infinitude, no espaço, na avenida, juventude em Porto Alegre, lá se deu a sua lida. A Rua dos Cataventos, caprichoso no soneto, espelho mágico criou, no reflexo do quarteto, sua poesia tem a graça do improviso de Hermeto. No chão, sapato florido, o aprendiz de feiticeiro, fez inéditos e dispersos, ecoou bem altaneiro, antologia poética, poesias por inteiro. Caderno H, Quintanares, apontamento histórico sobrenatural. A vaca e o hipogrifo, um poeta sem igual, prosa e verso antologia. Quintana é fenomenal. Quintana, mestre da poesia. Lá na volta da esquina, esconderijos do tempo,
poética que ilumina nova antologia poética da arte que brota fina. Foi poeta prosador, criativo jornalista, contou sonhos e histórias, atuou como cronista, tinha alma de menino e coração de repentista. Literatura infantil, para lá de pé de pilão, o batalhão das letras, cartilha em ebulição, criança que lê Quintana, navega na cosmovisão. Feito estrela, libélula, o poeta daqui voou, revive na poetisfera, em anjo se transformou, foi-se do mundo cruel, lá no céu se quintanou. Poeta bem-humorado, fez a poesia canora, soube como ninguém fazer sua própria hora, conquistou o infinitom, pro eterno foi-se embora. Quintana nunca passou e jamais passar-se-á. Poeta pássaro cigano, cante lá que eu canto cá, feito ave patativa, loa a lua, só luará. Quintana, pássaro menino, borboleio em marrebol, quintanares pela vida, gen, molécula de escol, anjo que inspira poesia, radiante como o sol. Obrigados, e assim passava o batalhão de poetas aqui no Mosaico. Vila Bernardes, Gilson Alencar, Rosa Maria Bugarim, Pietro Costa, Gustavo Dourado, dedicando seus poemas nada mais, nada menos que ao poetinha Mário Quintana. E agora vamos à crônica de um clássico de Mosaico, ele que visita muito seguido nosso programa, o imortal Rubén Alves. Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Ele era um pássaro diferente de todos os demais. Era encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficar aberta, vão-se embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava livre e vinha quando sentia saudades. As suas penas também eram diferentes, mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde voava. Certa vez, voltou totalmente branco, cauda enorme, de plumas fofas como algodão. Menina, eu venho das montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sobre a luz da lua. Nada se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que vi como presente para você. E assim, ele começava a cantar as canções e as histórias daquele mundo que a menina nunca vira, até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez voltou vermelho como fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente e sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol, e eu trago as canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho da cachoeira e ver a beleza dos campos verdes. E de novo começavam as histórias. A menina amava aquele pássaro e poderia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro amava a menina e por isto voltava sempre. Mas chega a hora da tristeza. Tenho que ir, dizia o pássaro. Por favor, não vais. Fico tão triste, terei saudade e vou chorar. E a menina fazia beicinho. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Eu também vou chorar, mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam da água, nós precisamos do ar. Os peixes precisam do rio
e o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso que faz com que as minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá saudade, e deixarei de ser um pássaro encantado, e tu deixarás de me amar. Assim, ele partiu. A menina, sozinha, chorava a noite de tristeza, imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada. Se eu o prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não mais terei saudades e ficarei feliz. Com estes pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito, e ficou à espera. Ele chegou finalmente, maravilhoso nas suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. Foi então que a menina, cuidadosamente, para que ele não acordasse, o prendeu na gaiola para que ele nunca mais a abandonasse. E adormeceu feliz. Acordou de madrugada com um gemido do pássaro. Ah, menina, o que é que você fez? Quebrou-se o encanto. As minhas penas ficarão feias e eu esquecer-me-ei das histórias. Sem a saudade, o amor vai embora. A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se acostumar. Mas não foi isso que aconteceu. O tempo ia passando e o pássaro ficando diferente. Caíram as plumas e os penachos. Os vermelhos, os verdes e os azuis das penas transformaram-se num cinzento e triste. E veio o silêncio. Ele deixou de cantar. Também a menina se entristeceu. Não, aquele não era o pássaro que ela amava. E de noite ela chorava, pensando naquilo que havia feito ao seu amigo, até que não aguentou mais. Abriu a porta da gaiola. Podes ir, pássaro. Volta quando quiseres. Obrigado, menina. Tenho que partir. E preciso partir para que a saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe, na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro de nós. Sempre que ficares com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, tu ficarás mais bonita e enfeitar-te-ás para me esperar. E partiu. Voou que voou para lugares distantes. A menina contava os dias e a cada dia que passava, a saudade crescia. Que bom, pensava ela, o meu pássaro está ficando encantado de novo. E ela ia ao guarda-roupa, escolhia os vestidos, empeteava os cabelos e colocava uma flor na jarra. Nunca se sabe, pode ser que ele volte hoje. Sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando encantado com o pássaro, porque ele deveria estar voando de qualquer lado, e de qualquer lado haveria de voltar. E foi assim que ela, cada noite, ia para a cama triste de saudade, mas feliz com o pensamento. Quem sabe ele voltará amanhã. E assim dormia e sonhava com a alegria do reencontro. A menina e o pássaro encantado. Texto, Rubem Alves. Locução, Rogério Alves. Obrigado, Rogério Alves. Assim passava a crônica de Rubens Alves. E hoje, sexta-feira, como toda sexta, chega Arinson Tavares com uma reportagem dessas que lava o espírito e lava a alma de qualquer escritor. Ele traz até nós exemplos de solidariedade, exemplo de escritores que dedicam seu tempo a seus semelhantes, a sua comunidade, à humanidade. Escritor solidário com Arinson Tavares. Ouça. Ao chegar no ponto final, a história acaba. Mas você sabia que é possível ser solidário até mesmo quando a narração termina? Vamos escrever juntos essa história? Neste episódio, vamos conhecer o Instituto Gabriel e bater um papo com a escritora Giovanna Vaccaro. Programa Escritor Solidário. Apresentação:
Arison Tavares. Olá, Giovana, tudo bem? Oi, Arison, tudo bem? No seu livro Procura-se, você trata com um tema bem significativo, né, que é a doação de órgãos. De onde veio a inspiração? Então, quando eu tinha 14 anos, eu escrevi meu livro Procura-se, e naquela época eu queria ser médica. Hoje em dia eu faço jornalismo, só que eu sempre achei muito importante, sabe? Então eu criei um romance que girava em torno de uma doença coronariana, né? Que é uma doença de coração. E acabou que o enredo foi caminhando para esse final que fala sobre doações de órgãos e tudo mais. Fora das páginas dos livros, o Instituto Gabriel levanta exatamente essa bandeira. Olá, Bruno. Como funciona o Instituto? O Instituto Gabriel foi fundado pela Marinês e pelo Valdir lá pelos anos 2000, de uma necessidade deles, né? Eles tiveram um filho que nasceu com anencefalia, né? E eles tentaram doar os órgãos desse filho. Era uma menina chamada Gabriele. E, enfim, você não pode doar órgãos de uma criança anencéfala, né? Por mais que ela vá nascer e já vai morrer, você não consegue fazer essa doação. Eles ficaram muito revoltados na época e tentaram, né, de todos os jeitos doar os órgãos da Gabriele e não conseguiram. Apesar de não terem conseguido doar os órgãos da Gabriele, eles criaram a Gabriel, né? Nasceu a Gabriel, que é uma ONG que incentiva a doação de órgãos. A partir desse trabalho, eles começaram não só a criar campanhas para incentivar a doação de órgãos, como campanhas para incentivar a doação de sangue, medula e também campanhas de saúde para prevenir que as pessoas fossem na fila de espera. E o que era um ponto final se transformou em exclamação. As palavras saem do livro da vida e agora fazem parte de outras narrações. Eu não esperava, na verdade, que fosse refletir tanto assim, nos meus leitores. Eles têm uma média de 13, 15 anos, né? Então eu pensei, é um cenário que eu criei, mas ninguém vai falar tanto sobre isso, né? Vão falar mais um romance. E muitas pessoas me procuram falando, nossa, você abriu meus olhos para isso. Eu vou colocar na minha carteira que eu sou doutor de órgãos e tudo mais, porque são coisas que a gente não fala muito no nosso dia a dia, né? Mas são muito importantes. Então, além de eu encontrar pessoas, leitores, que já passaram por aquela doença, ou já receberam um órgão, ou já têm essa vontade, eu ainda despertei uma vontade nas outras pessoas de ser doutor de órgãos. Eu acho muito importante. Hoje nós temos aproximadamente 50 mil pessoas na fila de espera. É uma espera um pouco desesperadora, porque você precisa daquele órgão, você não sabe quando ele vai chegar, se ele vai chegar. Então, por isso que a gente atua nessa causa, né? A única maneira hoje, de acordo com a nossa legislação, é você você avisar a sua família do seu interesse em ser doador de órgãos. Então, precisa conversar com os pais, com o marido, esposa, filhos, né? Deixar essa vontade muito clara, porque você não vai estar aqui para pleitear isso, né? Então, no caso de uma morte encefálica, que é diferente de coma, sempre é importante lembrar, sua família vai ser solicitada a fazer a doação. Por isso é muito importante deixar a família avisada. Gostou deste programa? No blog do Projeto Escritor Solidário tem um texto exclusivo da Giovana Vaccaro. E você pode acessar o site gabriel.org.br para saber mais sobre doação de órgãos. Assim, você pode continuar unindo solidariedade e literatura. Acesse projetoescritorsolidario.blogspot.com e vamos escrever juntos essa história. Bem, amigos, e assim acaba outro Mosaico, o programa de radioletras.com que emitimos todos os dias às 13 horas. Sábados, Verônica Vicença e Gassi Simas traz para vocês Sábados de História, o programa para os baixinhos, e as mães também.
Domingo chega André Pulim com Literato, o programa temático onde homenageia um escritor cada semana. E lembrando que hoje à noite, 22 horas, temos Tordesilhas. E agora, para acabar, para fechar com música, chega Rio Soberano, a música de Filemon Fênix, parceria com Zazo Araújo. Ouçam! Rio, rio de mim mesmo, rio à toa, rio à beça, rio, rio que me banha, rio que me atravessa, margens tuas, duas margens, são minha miragem quando estou com pressa. Olho a montante, oro a jusante, barco flutuante, madrugada inteira, rio que navega em mim como lua cheia. Rio, rio de mim mesmo, rio à toa, rio à beça, rio, rio que me banha, rio que me atravessa, margens tuas, duas margens, são minha miragem quando estou com pressa. Água cristalina, asa clandestina, alma de neblina, noite na aldeia, rio que não tem mais fim quando serpenteia. Rio, rio dos meus erros, rio longo, soberano, rio, rio que me alegra, rio que me leva aos planos, rio que navega em mim, rio sangue em minhas veias, rio que não tem mais fim. Rio que não tem mais fim. Rio que não tem mais fim. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros.
radioletras.com, de Brasília para o mundo.